A gente abre a edição de hoje com a notícia da aposentadoria compulsória da juíza Ludmila Lins Grilo, em Minas Gerais. Ela ficou conhecida nas redes sociais por atacar ministros do Supremo Tribunal Federal e por colocar em dúvida as medidas de combate à Covid-19. A Daniela Malman tem detalhes para a gente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais tomou a decisão de aposentar compulsoriamente a juíza Ludmila Lins Grilo, da Vara da Infância e da Juventude da cidade de Unai, aqui em Minas Gerais. A decisão foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da Justiça e foi uma determinação de interesse público. É sabido que o histórico da magistrada é um histórico bastante polêmico. Ela já responde a alguns processos administrativos e ficou conhecida nacionalmente por fazer duras críticas às medidas de combate à pandemia de Covid-19 e também por utilizar as redes sociais para fazer ataques aos ministros do STF. A magistrada já estava afastada de suas funções desde fevereiro deste ano. Ela foi afastada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão que está inclusive movendo as ações administrativas, os processos administrativos contra a magistrada. Nesse documento que foi publicado hoje, então nessa decisão que foi publicada no Diário Oficial da Justiça, consta que o valor que a magistrada vai receber da aposentadoria será um cálculo proporcional ao salário que ela recebe atualmente. Nós não tivemos acesso a esse valor, mas só para a gente ter uma ideia, um juiz de direito de segunda instância hoje, aqui no estado de Minas Gerais, recebe cerca de R$ 34 mil por mês. Nós procuramos a defesa da juíza Ludmila Lins Grilo, mas até o momento não tivemos retorno. Vamos começar agora, então, o debate. Hoje comigo a Samantha Maier e o Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde aos dois. Vou começar pela Samantha, Zé, que está exibindo um vermelho incrível aqui ao meu lado, hein? Pois então, vamos nessa. Ô, Samantha, boa tarde. Punir a juíza Ludmila Grilo com aposentadoria é o suficiente? Bom, boa tarde, Lu. Boa tarde, doutor Zé Eduardo. A punição é uma punição prevista na Lei Orgânica da Magistratura, não é, que é uma lei de 1979, portanto anterior à Constituição, e ela coloca como uma das penas disciplinares a aposentadoria compulsória proporcional. O que significa isso? Os juízes, quando passam no concurso, depois de 3 anos de exercício, eles têm vitalicidade, né? Eles têm a garantia de permanência no cargo, que é uma garantia do próprio Poder Judiciário para que eles dê independência. No entanto, como nenhuma garantia, ela é absoluta. Nesse caso, essa pena, que é das penas disciplinares a mais severa, é a aposentadoria compulsória, ela é aplicável quando o magistrado falta com os deveres do cargo, quando ele tem um trabalho insuficiente ou quando ele mantém uma conduta imprópria ao decoro da função, porque a gente sabe que um dos princípios que também rege a magistratura é da imparcialidade. A imparcialidade, contudo, não significa neutralidade, mas o juiz tem que ser imparcial, ele não pode favorecer nenhuma das partes. O que é interessante é que uma pesquisa do CNJ, analisando as punições de 2006 até 2022, verificou que das 140 punições impostas aos juízes, 75 delas foram de aposentadoria compulsória e apenas 22 de censura, o que demonstra que mesmo o juiz sendo julgado por seus pares, tem recebido sanções disciplinares bastante severas. Portanto, é uma punição prevista em lei que pode ser aplicada e vem sendo aplicada majoritariamente dentro do sistema judicial para os magistrados. Portanto, é constitucionalmente possível essa punição. Muito bem, Zé Eduardo, punir a juíza Ludmila Grilo com aposentadoria é o suficiente? Bem, primeiro, boa tarde, Luciana, boa tarde, Samantha. Eu concordo perfeitamente com tudo que disse a professora Samantha, mas aí eu quero falar algumas questões que acho importantes. Em primeiro lugar, essa lei orgânica da magistratura era defasada, historicamente defasada, da ditadura militar. Ela, portanto, tem situações anacrônicas que precisam ser revistas. Uma delas, a meu ver, é essa questão da aposentadoria que é colocada compulsoriamente. Ou seja, é uma aposentadoria que, efetivamente, parece um prêmio. Poucos brasileiros gostariam de ser aposentados, condenados ao ócio, com um salário proporcional como terá esta juíza que praticou atos ilícitos, barbaridades, inclusive algumas que poderiam ensejar, e não sei se estão ensejando, a prática de crime. Claro, um magistrado pode perder o cargo, ser demitido, mas quando
eventualmente seja condenado por sentença transitada em julgado, em processo judicial, claro. Mas, neste caso, foi uma decisão administrativa e a pena que deveria ser aplicada foi aplicada, e, obviamente, a lei foi seguida, mas é, a meu ver, um verdadeiro absurdo que magistrados que pratiquem atos desse tipo sejam condenados a receber um salário. Ou seja, é inacreditável. Isso não acontece com nenhum trabalhador, isso não acontece com nenhum servidor público, é uma garantia que tem que ser revista. Aliás, já tarda a revisão da lei orgânica da magistratura exatamente por isso. Ou seja, quem pratica atos ilícitos, como fez essa juíza, que não comparecia ao trabalho, que incentivou a prática do desrespeito a regras, com aquele negócio do sorvete no shopping, né, Luciana? Ela andava, olha, vou colocar máscara, viu? É só colocar um sorvete. Isso o magistrado propondo a transgressão da lei é inaceitável. E, portanto, a lei orgânica da magistratura tem que ser mudada. Nos dias de hoje, é a pena que a lei prevê. Porém, francamente, isso já urge há muito tempo a necessidade de mudança dessa situação. Estamos aqui conversando, antes de passar para a sua réplica, Samantha, sobre o caso do juiz Marcos Scarlésio, que também teve a aposentadoria compulsória essa semana, apresentada por acusações de assédio sexual, né? Nessa mesma linha do que Zé Eduardo vem falando. Lu, é claro, eu concordo com o Zé Eduardo, a gente precisa mudar, é uma lei anterior à Constituição do regime militar, ela precisa ser atualizada. Nós tivemos em 2004 a reforma do Judiciário, mas não tivemos a alteração da lei orgânica da magistratura. E por que ela prevê isso? Porque ela entende que o sistema de previdência é um sistema de custeio, ou seja, se ele contribuiu para ter direito à aposentadoria, ele vai ter direito a uma aposentadoria proporcional. Também concordo que não vejo isso como uma punição, mas como um benefício, mas a lógica usada à época na lei foi de que o sistema de previdência é um sistema de custeio, ou seja, se ela contribuiu, ela vai ter direito à aposentadoria proporcional. Isso precisaria ser revisto por meio de lei. A questão da aplicação da pena a essa juíza é interessante porque ele se baseou não apenas em um motivo da questão das redes sociais, né? Tem vários aspectos que envolvem aí a atividade dessa juíza. Primeiro, o descumprimento dos seus deveres funcionais, né? A vara dela estava atrasada no julgamento de processos. Segundo, porque o tribunal, ela pediu para continuar em teletrabalho, o tribunal não autorizou e mesmo assim ela continuou no trabalho remoto. E o terceiro, que aí a gente pode discutir com mais profundidade, que é a questão das manifestações em redes sociais. Mas diante de todo esse quadro, já tinha uma decisão do CNJ e agora o órgão especial do Tribunal de Justiça aplica a sanção disciplinar mais grave prevista em lei. Que essa lei precisa ser revista? Concordo, mas ainda no sistema atual é o que tem sido feito porque é a lei vigente. Zé Eduardo. Veja, é inaceitável que um juiz acusado de assédio esteja aposentado. Vamos calcular, como por exemplo, um juiz deve se aposentar com um salário de R$30 mil. Vamos imaginar que ele tenha cumprido metade do tempo. Ele vai ser aposentado compulsoriamente para receber R$15 mil por mês. É um escândalo, é um escárnio, é um absurdo. Né? Ou seja, isso não é um prêmio, não é um ato ilícito. Não é? Quer dizer, são coisas verdadeiramente absurdas que permanecem da época da ditadura militar e que nós não conseguimos tocar. Eu acho que urge, repito, que o Congresso Nacional inste o Judiciário a mandar um projeto de lei para que isso seja regulamentado. É inaceitável. Essa juíza, por exemplo, Luciana e Samantha, e a Samantha falou muito bem, com várias irregularidades. Primeiro, ela falou, olha, eu não vou trabalhar em casa porque estou sendo ameaçada. O tribunal disse, não confere. Não, mas eu vou fazer assim. Segundo, não trabalhava regularmente. Terceiro, atacava juízes do Supremo Tribunal Federal por redes sociais. Quarto, conclamava a opinião pública a desobedecer às leis durante a pandemia e às regras em vigor. O juiz, que de acordo com a própria lei orgânica da magistratura, deve se comportar de acordo com a dignidade do cargo na sua vida privada e pública. Então, portanto, é um verdadeiro absurdo que essa pessoa seja premiada a ficar no ócio recebendo lá um poupudo salário mensal que a maior parte dos trabalhadores brasileiros não recebe. Então, no fundo, gente, eu acho que é necessário que se tome consciência, que a sociedade brasileira tome consciência de que essa lei precisa ser revista. Esse tipo de punição, que é prêmio, realmente não tem nenhuma consonância com a realidade que nós vivemos.